Olha só, gente, o apresentador Bruno Ayub, mais conhecido como Monark, foi demitido agora há pouco após declarar durante o Flow podcast que ele comanda com Igor Coelho, que é a favor da criação de um partido nazista. Em conversa com os deputados federais Tabata Amaral e Kim Kataguiri, Monark falou que a esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical. E acrescentou: as duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu sou mais louco que todos vocês. Acho que tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Tabata Amaral interrompeu e disse: liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. O apresentador então questionou: as pessoas não têm o direito de ser idiotas? A deputada respondeu: nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. Monark disse hoje que estava bêbado e pediu desculpas pela afirmação. E a gente vai colocar o nosso time na tela, hoje composto por Rodrigo Constantino, Fabi Barroso e o nosso Jorge Serrão. Boa tarde para vocês. Esse é um exemplo aí de uma situação específica de um determinado podcast, mas Constantino tem repercutido demais nas redes sociais, é trending topic no momento, e isso reflete muito a política de cancelamento que a gente vive hoje, a polarização que a gente vive hoje. Mas eu quero saber de você, qual que é a intenção nessa fala do Monark? Boa tarde, Paulo. Pois é, ele se manifestou de uma maneira muito lamentável, né? Não soube colocar o ponto, aí depois culpou na bebida, e às vezes não é só bebida que ele consome ali no programa, né? Mas ele estava defendendo um ponto de vista que é o ponto de vista dos libertários, né? Tem até um livro, Defendendo o Indefensável, do Walter Block, que defende uma liberdade de expressão ampla e praticamente irrestrita. Primeiro ponto importante aqui, Paulo, para um debate mais sério e maduro sobre o assunto. Defender a liberdade de alguém pregar uma monstruosidade não significa você defender a monstruosidade em si. O sujeito pode defender o direito de pessoas pregarem o aborto e achar que o aborto é um assassinato de criança, para dar um exemplo. Segundo ponto que o Monark tentou defender de maneira muito infeliz é que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, um país que tem muito mais apreço pela liberdade, existe o American Nazi Party. Então era nesse sentido, né? Eu já estou vendo manchete do tipo, ele fez apologia ao nazismo. Não foi isso que ele fez, sejamos justos mesmo, criticando, né, da forma que ele colocou. Existe um American Nazi Party. E outro ponto que ele tentava chamar a atenção é: por que pode existir partido comunista e não nazista? Veja, o nazismo cometeu o Holocausto, matou 6 milhões de judeus, é uma comunidade muito mais coesa, organizada e com toda a razão, né, luta pela sua sobrevivência, e por isso consegue chamar a atenção mais quando acontece esse tipo de coisa. Mas o comunismo passa batido. Eu sonho e defendo muito isso para viver num país que um dia o símbolo da foice e o martelo vai gerar tanta ojeriza quanto o símbolo da suástica. O nacionalsocialismo é tão asqueroso quanto o comunismo. Stalin e Hitler são igualmente monstruosos. O Holodomor foi tão terrível quanto o Holocausto. Então, o fato de ter vítimas mais difusas, né, atacar toda uma classe, por exemplo, em vez de uma raça, isso passa batido. E veja que até o PCO já está saindo em defesa do Monark, porque percebe que a conexão é inevitável, né? Se querem proibir o nazismo, e há um bom ponto para isso, eu não sou libertário, já fui, né, quando era mais jovem, se querem proibir o nazismo, tem que proibir o comunismo também. Eu estou vendo hoje Gilmar Mendes, Moro, tanta gente se manifestando, mas não fala nada disso. Tem um sujeito de uma outra emissora aí, né, que falou: é um absurdo isso, só que essa emissora recebeu um historiador que defende Stalin. Então, cadê a coerência aqui? Esse é o ponto, cadê a coerência? Agora, para o Sérgio Moro, essa polêmica toda gera apenas constrangimento, porque o deputado Kim Kataguiri estava ao lado, né? E quando a Tabata perguntou: então você acha que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo? Ele respondeu: acho. E isso vai gerar sempre constrangimento para o Moro, que já emitiu notinha de repúdio. Até pouco tempo atrás estava enaltecendo a parceria com a MBL para dar engajamento nas redes, se esqueceu só de que o engajamento poderia ser esse aí. Agora, Serrão, como é que ficam essas pessoas que, enfim, criticam o nazismo da maneira mais acertada possível? Aliás, abri um parênteses aqui rapidamente.
só quem realmente é judeu mesmo. A gente tem uma comunidade judaica imensa que acompanha a programação da Jovem Pan News. Deixar aqui registrado o nosso respeito a toda a comunidade, a dor dessa comunidade quando se ouve algo como foi dito pelo Monark. Mas eu quero entender, Serrão, a coerência de alguém que, da maneira mais acertada possível, critica o nazismo, condena o que o nazismo foi, mas passa pano para o comunismo. Saudações, meus amigos e amados haters, isso aí não tem desculpa. Vou fazer aqui 2 saudações antes do meu comentário, importantes. Uma ao Palmeiras, tem chance de chegar aí ao Campeonato Mundial de Clubes tão esperado. E outra, uma saudação às avessas. Hoje é 8 de fevereiro. 8 de fevereiro de 2019 foi quando aconteceu o incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Clube de Regatas do Flamengo, que matou 10 crianças, 10 jovens promissores, que seriam grandes atletas, e até hoje há indenizações não pagas às famílias. Isso é uma barbárie. Barbárie tão gigantesca quanto quem tem a coragem, a cara de pau, a disfarçatez de defender nazismo ou de defender o seu primo, comunismo. O nazismo fez milhares de vítimas, a estimativa é assustadora, principalmente entre os judeus. Mas o comunismo, há estimativas de que teria assassinado de 94 a 110 milhões de pessoas. Nunca saberemos o número exato, porque tudo isso foi muito bem escondido. Agora, não dá para defender nenhum regime totalitário. Todas as pessoas têm que ter o maior cuidado quando vão fazer a abordagem desse tipo de tema. Nazismo é imperdoável. Agora, você já parou para pensar no seu dia a dia o quanto nós estamos sofrendo de práticas nazistas ou fascistas? Na pandemia, estamos vendo aí um show de atitudes nazistas contra a liberdade das pessoas. O fascismo, toda hora. Nós tivemos agora um governo recente de alta corrupção, que era o fascismo puro. Fascismo era o quê? Você utilizar as corporações junto com o Estado para promover a opressão das pessoas ou um esquema de roubalheira. Então, toda hora a gente precisa ter a consciência crítica de que não podemos tolerar nem nazismo, nem fascismo, nem comunismo. Agora, que coisa curiosa, o nazismo é implacavelmente punido, criticado, detonado. Por que o comunismo não? Vamos lá explicar. Essa pergunta sempre fazem e ninguém explica ela com tanta clareza. É fácil. Adolf Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial. Então coube a ele tomar pau, muito merecidamente, porque era um canalha. Agora, e o Tovarich Joseph Stalin? Por que ninguém fala daquele monstro que matou tanta gente, foi um genocida autêntico, e ele não leva tanta pancada? Porque ele foi o vencedor da guerra. Quem vence a guerra dita a narrativa. Então agora é o momento de nós refletirmos sobre os nazismos que estão em torno de nós, os fascismos que estão em torno de nós. É nazismo puro você, por exemplo, utilizar a interpretação da lei para dar aquilo que você acredita, mas a lei não diz aquilo. E você usa essa lei para punir alguém. Tem algo parecido com isso acontecendo no Brasil? Parece que sim. Fabi, eu escuto bastante podcast e me lembro muito bem de um podcast que eu estava ouvindo em que a conversa se pautava sobre o conhecimento ou não pessoal do Fidel, né? Uma pessoa que acabou conhecendo o Fidel, e aí perguntaram se o Fidel era gente boa e a pessoa disse que sim, que era muito gente boa, enfim. Como é que fica essa situação, né? Nós estamos falando aqui de 2 pesos e 2 medidas completamente diferentes. Como é que fica essa passação de pano em relação a ditadores que são de esquerda nessa política atual de cancelamento? Matias, você foi no ponto. O condenável aqui são as ditaduras, são os genocídios em massa, são esses atuais líderes mundiais que, infelizmente, como Fidel, ainda tem sua voz aqui muito próximo na América Latina. Eu fico extremamente triste com a declaração do monarca, não tem como dizer, porque qualquer regime que você vai defender assassinato de pessoas
e aqui não importa quem quer que seja, você não tem como criar um partido, né, e pautando isso pela liberdade. As nossas leis, a nossa democracia, ela é pautada pela liberdade de expressão, mas liberdade de expressão, ela condena crimes. O que eu lamento nessa história toda é realmente o comunismo ainda não estar, né, caracterizado como crime de fato no Brasil. Nós temos partidos políticos que representam, na minha opinião, deveriam ter sido caçados, até por ligações, crimes recentes de corrupção, lavagem de dinheiro, e isso sim, né, o tal Foro de São Paulo, isso existe. E isso, ao meu ver, é tão condenável quanto, porque eles também foram responsáveis por mortes diretas e indiretas de pessoas. Agora, em relação eu queria deixar até uma lembrança que eu estava ouvindo o Serrão falando, o que a Dama de Ferro falou, que aonde grama onde o socialista pisa, não cresce mais. E é o que nós estamos acompanhando aqui na América Latina. Então, tão condenável quanto o próprio nazismo, nós temos o comunismo e as suas variantes, porque temos variantes, né, agora. Temos a New Left, por exemplo, que o princípio é o mesmo. São pessoas que querem dominar os outros por esse poder ditatorial. Constantino, você me pediu a palavra? Pedi sim, Paulo. Em primeiro lugar, a ressalva que você fez, né, essa nota que você leu aí no início que nós respeitamos aqui o povo judeu, é muito importante. Eu só não a fiz porque no meu caso em particular é muito conhecido isso, né? Eu sou um grande defensor, tenho vários artigos sobre isso, um capítulo enorme do meu livro mais vendido, o maior capítulo é em defesa de Israel. Então eu até achei que era desnecessário fazer essa ressalva, mas foi bem feita por você sim. Todo o meu apreço e minha solidariedade ao povo judeu que sofreu com essa barbaridade. Agora, uma coisa me chamou atenção, né? A presença do deputado Kim Kataguiri ali concordando, entre aspas, com o Monark e respondendo a Tabata Amaral, nós podemos chegar mais ou menos à seguinte conclusão, né? Eles defendem a liberdade para nazistas, não necessariamente concordando, claro, com o nazismo, já fiz esse ponto aqui, mas eles defendem a liberdade para nazistas, né? Mas eles querem censurar bolsonaristas. Olha o nível de incoerência e de oportunismo e de jogo de poder pelo poder que essa garotada que está com o Sérgio Moro demonstra, né? Isso é importante mostrar aqui. E outro ponto que o Serrão trouxe que é muito importante é que tem muita gente hoje explorando esse caso para fazer demagogia, né? Porque eles são incoerentes, eles adotam duplo padrão, eles não ligam para Partido Comunista, para defesa e apologia ao Stalin, nada disso, né? E muitas vezes as práticas nazistas estão em curso. No Ocidente, hoje, nós temos visto isso, práticas nazistas. Ou será que essa turma não sabe que, por exemplo, os nazistas defendiam criar um grupo como pária social, colocar um selo ali que os diferenciasse do outro, né? Não tem um passaporte para poder frequentar locais públicos, por exemplo. Eles tinham uma obsessão com a saúde coletiva, com câncer. Tem um livro sobre isso, fantástico. O Hitler era alguém obcecado com a questão da saúde e da purificação. Isso parece muito, né, com uma certa postura hoje. E aí vem a ironia das ironias, Paulo. Um jornalista de uma emissora, até que eu já mencionei, ele tentou equiparar gente que critica passaporte vacinal ou até a vacina, com dúvidas sobre a sua eficácia hoje, com a defesa do nazismo. Ele usou esse caso para dizer assim, a liberdade de expressão não pode ser restrita, não pode haver liberdade para falar coisas anticientíficas e ameaçadoras, por exemplo, isso. Então, olha o nível. Esse cara que está aplaudindo práticas nazistas, fascistoides, ele está equiparando o sujeito que tem dúvidas sobre a vacina ou critica a obrigatoriedade com a defesa do nazismo. E está usando esse episódio de hoje para impor essa narrativa patética. Isso é algo que a gente tem que atentar aqui. E olha, a produção me avisa aqui, time, que caso o Monark queira se pronunciar aqui, as portas estão absolutamente abertas para que nós possamos ouvir a sua versão sobre o ocorrido. Enfim, é só entrar em contato aqui com a Jovem Pan News, que a gente coloca, com o jornalismo da Jovem Pan News, que a gente coloca você, Monark, aqui ao vivo para conversar um pouco com a gente e a gente buscar entender melhor isso. Agora, meu caro Jorge Serrão, você não acha que o Monark nessa história está sendo utilizado como um instrumento aí político de implosão de desafetos? O que eu quero dizer com isso? Não há muita ideologização também nessa pauta e tem gente se aproveitando dessa história toda para justamente colocar em lados opostos aí políticos e teses? O que você pensa sobre isso? Sempre tem. Ele
foi claramente infeliz na colocação. Mas ele também, como o Constantino lembrou muito bem, ele chamou atenção para isso que nós estamos falando aqui, o paradoxo. Você pode defender o comunismo genocida e não pode falar do nazismo, né? Eu defendo que tem que detonar os dois. Para mim são primos, são canalhas. Por isso que eu já repudio antecipadamente que esse ano vai ser celebrado aqui no Brasil, comemorado com festinhas, os 100 anos do Partido Comunista do Brasil. Foi fundado lá na minha cidade. Que tristeza que me dá isso. Fundado em Niterói em 1922, o Partido Comunista do Brasil. E vão fazer festinha para isso. Vão contar a história. Tem até Partido Comunista que não foi fundado naquela época, mas que vai aproveitar para festejar dizendo que a tradição comunista dele vem daquela época. Estelionato histórico. Isso nós veremos acontecer. Então é hora desse debate. Não podemos tolerar com nenhuma espécie de manifestação totalitária, que restrinja a liberdade. A gente repete aqui todo dia, Constantino também bate nisso religiosamente. A nossa luta é contra a liberdade. E, por exemplo, manifestações nazistas, como a que foi vista anteontem em Curitiba, né? Quando um militante petista entrou no meio de uma igreja para avacalhar a liberdade religiosa das pessoas. Isso é, na prática, nazismo. Não tem outro termo para descrever. Então isso tem que ser duramente repudiado, muito mais repudiado que a fala do monarca. Mas isso está sendo repudiado? Nada disso. A mídia festiva de esquerda está achando isso legal. É liberdade de expressão do vereador petista. O nazi-petista, nazi-comuno-fascista pode se manifestar? Não pode. Ponto. Fabi, para a gente fechar. Olha, o que a gente está vendo realmente tem essa hipocrisia. Eu entendo a fala do monarca quando ele quis defender a liberdade, mas ele foi muito infeliz ao querer o nazismo como algo partidário, né, que tem um partido. Já defender a ideia nazista, né, por ser liberdade, a liberdade ela está impressa aí de que tudo que no passado nós aprendemos, eles têm que ser elevados, né, ao futuro com a sabedoria do passado. E esse passado é muito triste, assim como do comunismo, o socialismo, que a gente falou tanto aqui também. São três vertentes abomináveis.